Clínica Veterinária pensou Consulvet, consultas, vacinas, hemogramas automatizado, exames brucelose, tuberculose e anemia, infecciose equina, cirurgia. Tudo isso você pode encontrar aqui na sua Clínica Veterinária Consulvet. Endereço: Rua Teresa de Azevedo, número 1178, no bairro do Farol, Maceió, Alagoas. Telefone 3338-9616. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Olá, amados, amadas. Mais uma vez estamos diante da televisão, né, trazendo uma mensagem que vai edificar a vida de vocês, eu creio, porque essa mensagem ela também edificou bastante a minha vida. E toda mensagem que vem da palavra de Deus é verdadeira quando a gente tem um referencial que é a Bíblia, não é? Então a palavra, ela por si só, ela constrói dentro da gente, através do Espírito Santo, revelações que Deus vai trabalhando a cada dia e a gente vai se modificando. Então a palavra diz que aquele que peca não peque mais, não é? Ele passe a ter uma vida reta diante de Deus. E nesse momento eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estar assim entrando no lado de vocês, não é? Onde você permite ligar a sua televisão e nos ouvir, e que essa mensagem ela possa tocar primeiramente a você, para que haja uma transformação de vida. E agradecer a Deus Todo-Poderoso, que é o Deus maravilhoso, é Ele quem nos dá a vida, é Ele que nos proporciona estar hoje aqui agradecendo, louvando e adorando o nome dEle. É Ele quem me tirou de uma vida que não prestava e me colocou diante dEle para mostrar como Ele é bom, perfeito e maravilhoso. E eu, nesse momento, quero agradecer a Deus por todos os lares alagoanos, né? Nosso estado de Alagoas, principalmente, né? Por toda aquela família que está desamparada, porque o provedor saiu de casa, abandonou a casa, não é? A mulher está sofrendo com os filhos, mas eu creio no poder que há na palavra e creio no Deus que quebra todas as barreiras. A gente sabe disso. Então, nesse momento, eu me rendo diante de Deus e agradeço, não é? Por esse canal de televisão, pela diretoria, todos que estão aqui para fazer esse programa maravilhoso, né? Graças a Deus que a gente tem esse canal que faz a diferença, né? Canal 22 da NET, TV Maceió, que é um canal que você pode ligar e ficar em sua casa, na sala, no quarto, assistindo com o seu marido e filho, sem nenhum problema. Ela não traz condenação. E também pelos nossos patrocinadores, aqueles que nos dão a oportunidade de estar hoje aqui, né, fazendo esse programa maravilhoso, que é o Grupo Águas Verdes Mares, né, na pessoa do empresário Rafael Tenório, né, a água que faz a diferença na sua vida, na minha vida, a água. E é engraçado que hoje nosso tema tem a ver com água, não é? Essa água pura, essa água que nos dá saúde e que nos alimenta. E eu sempre digo aqui que o Rafael Tenório, ele faz a diferença nas entregas de água.
Porque quando você está em dificuldade na sua casa com a geladeira ou congelar que não está funcionando, se ligar, ele traz a água geladinha para você. Sabe por quê? Porque ele tem um caminhão próprio, refrigerado. Então, a água chega com o mesmo sabor, sem perder nenhuma fonte de riqueza da água. Então, nós também queremos agradecer ao consultório veterinário, né, a Consuvet, na pessoa do Dr. Edinaldo Firmino. Ele também contribui. Você sabe que a clínica veterinária, ela está ali na rua Teresa de Azevedo, bem pertinho ali da Caixa Econômica. É uma clínica que atende animais de pequeno e grande portes, né? Você sabe que a gente, quando adota um animal, a gente passa a ter o animal como família nossa, como uma pessoa nossa, porque a gente tem que amar o animal, não é? Eu sempre digo aqui que a palavra do Senhor diz que todo ser que respira, louve a Deus. Então, se você não gosta, não crie, porque criar é amar, é cuidar, é formar, é educar. E você sabia que o nosso animal também se educa? Educa à medida que a gente ensina. Amém? E a Escola Cecília Meirelles, né? Que é do maternalzinho até o 6º ano. A escola inclusiva, né? Ela trabalha com a inclusão, com crianças especiais, né? Esse movimento da inclusão com a escola com a criança considerada normal, dá a essa criança uma oportunidade de uma sociabilização maior, uma convivência. Olha que coisa interessante. O teu filho tem uma dificuldade, pode ser mental, motor, física, seja qual for a dificuldade. Então, ele vai conviver com uma criança que não tem uma dificuldade física, certo? Ela é especial porque é criança, não deixa de ser. Mas essa convivência, um ensina o outro. Muitas vezes, aquela criança considerada normal, ela não tem uma afetividade ainda desenvolvida. E aquela criança que é especial, ela começa a ensinar como ter essa relação, essa interação, essa troca e essa convivência. Um cresce e o outro também, porque um aprende com o outro. Então, eu só tenho um recadinho para te dar, mãe. Não coloca na cabeça do teu filho preconceito, porque a criança é livre, ela é pura. A criança, ela não tem preconceito. O preconceito ela traz de casa. Aquilo que você diz em casa, ele absorve. Então, preste atenção. Deixa que ele vive esse relacionamento da forma que ele acha melhor. Então, essa convivência é uma convivência afetiva. Então, a Escola Cecília Meirelles, na Ponta Verde, na Sandoval Rochelas, número 33, está de portas abertas para que você possa fazer uma visita. Então, hoje, nós estamos assim vivendo um dia maravilhoso, né? Um sol lindo, como sempre. Maceió é uma cidade do sol. E nós estamos trazendo uma mensagem, não é? Que é esse primeiro bloco nosso. Nós vamos falar da mulher samaritana, né? Essa mulher que fez a diferença, a importância de ser mulher, né? O valor da mulher, né? Está aí na sua tela a ministração de hoje, a mulher e o seu valor. Então, eu sei que você pode dizer, eu já ouvi muito essa mensagem. Mas a palavra de Deus diz que quanto mais a gente escuta a mensagem, quanto mais a gente ouve a palavra, quanto mais acontece isso nas nossas vidas de ler, a gente aprende. Você sabia que muitas vezes a gente aprende mais ouvindo do que lendo, não é? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a gente tem essa certeza, tem que ter essa certeza dentro da gente. Amém? Então, a palavra está em João 4. João, discípulo do amor, né? Aquele discípulo todo especial. Ele está na última página do Evangelho, né? Dos 4 Evangelhos. Porque temos Mateus, né? Temos Lucas, temos Marcos. Então, quando a gente começa a ler os Evangelhos, a gente vê que esses 3, Lucas, Marcos e Mateus, eles têm assim uma concordância no que fala, não é? Há sempre uma assimilação no Evangelho do Marcos, do Lucas e do Mateus.
Mas o Evangelho do João, ele dá uma narrativa da vida de Jesus totalmente diferente. Da convivência de Jesus com os discípulos, totalmente diferente. A sensibilidade que o Espírito Santo deu ao João, ele não deu a Marcos, nem a Lucas e nem a Mateus. Então, normalmente quem lê diz que João é o discípulo do amor, né? É aquele que ele trata a gente por filhinhos, por amados. Então, ele tem um carinho todo especial. Então, por isso que ele ficou conhecido. E pela própria linguagem figurativa dele, a narração dele no Evangelho, traz isso para a gente. E João trata a mulher samaritana aqui no texto de uma forma também diferenciada, não é? Então, ela está no... Vamos, abra aí a sua Bíblia, se você pode. Eu vou dar uma lidazinha rapidamente aqui. Ele diz que Jesus conversa com uma mulher, a mulher samaritana. Samaritana quer dizer, ela vivia em Samaria. Isso? Então, nessa época, a gente sabe que João Batista, ele vivia no deserto pregando, né? Que aquele que Deus ia dar o seu filho, aquele que adivinha maior do que eu, ele dizia sempre isso. Então, os fariseus, ouvindo isso, e via, né? E via falar de Jesus, eles começaram também a batizar. E batizava mais do que João Batista. Então, os discípulos, vendo isso, comentaram com Jesus: olha, Senhor, os fariseus estão batizando em teu nome. E João começava também a ficar incomodado e chamava de hipócrita o tempo todinho, né? Raça de víbora. A linguagem do João era uma linguagem direta, do João Batista era uma linguagem direta. Ele não tinha rodeios, ele falava diretamente. Ele tinha ousadia na palavra. E aqueles que se sentiam incomodados, eles recuavam e não gostavam. E isso criou uma inimizade muito grande. Porque uma coisa eu aprendi, amados. Quando a gente fala a verdade, incomoda. Porque muitas vezes, até dentro das nossas próprias igrejas, eu falo da igreja, claro, dos nossos irmãos, ele gosta da palavra com rodeios. Então, ele não gosta de uma palavra direta, verdadeira. Mas a gente tem que entender que a gente deve falar essa palavra verdadeira sem acusação, sem levantar o dedo para acusar. Mas a verdade é verdade. E a palavra diz: conhecereis a verdade. Onde é essa verdade? É na palavra. Então a gente não pode criar um contexto sem um texto. A gente não pode sair do texto. A gente não pode criar uma coisa que não tem a ver, nem tem fundamentos com a palavra. O que é o princípio? É o que está fundamentado na palavra. Então eu tenho que viver conforme a palavra, conforme os princípios da palavra. Então a gente sabe que os fariseus não viviam. A própria palavra já está dizendo, não é? Então Jesus resolveu sair de onde estava e ir ao lugar que ele realmente, dentro dele, já sabia. E ele diz aqui assim: os fariseus, 4:1, ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Né? Essa cidade é onde tinha o poço e onde desenvolve todo o contexto histórico do diálogo da mulher com Jesus. Então, no 6, ele diz: havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me um pouco de água. Olha bem, ele disse, olha aí na tela. Ele se dirigiu: dai-me um pouco de água. Olha que ela vem, que a gente chama no interior isso aí
de pote, não é? Então, ela vinha tirar essa água com o pote ou o cântaro na mão, e Jesus olhou e disse: dai-me um pouco de água. E ela olha para ele e diz: como você, sendo judeu, se dirige a mim, que sou uma mulher samaritana? Olha, judeu não gostava dos samaritanos. Aliás, os judeus, eles tinham preconceito com tudo. Se a raça não fosse pura, não merecia nem o cumprimento deles. Eles tinham o auto-julgamento deles, com eles mesmos. Então, ele chegava a odiar a própria raça de judeu, porque vivia numa cidade, num lugar diferente, e não cria da forma que ele cria. Então, ele criava essas estigmas todinha dentro de um mundo religioso, e eles próprios não aceitaram Jesus, porque Jesus veio para eles. Graças a Deus que eles não aceitaram, porque aí nós o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. E esse é o motivo de hoje estarmos aqui, né? Agradecendo a Deus, porque ele veio para os judeus, não para mim, né? Para os gentios. Mas como os judeus não o receberam, não acreditavam que ele fosse o Messias, então a oportunidade foi nossa e nós seguramos essa oportunidade. E hoje você não pode deixar essa oportunidade passar. Então, o que é que a palavra nos traz? Ela pergunta a ele: como tu, sendo judeu e homem, tu se dirige a uma mulher samaritana? Porque na época, a mulher não era dado o direito de conversar, principalmente com um homem, e sendo judeu. Ora, ela ia buscar essa água numa hora que não tinha movimento nenhum. Ela não ia buscar essa água de manhãzinha, ou na hora de 8 horas, de 9 horas. Ela sempre ia buscar na hora da tardezinha, a hora que o poço não tivesse movimento. Por quê? Porque não poderia se misturar com os homens puros, que se diziam puros ali. Então, sempre as mulheres pegavam um horário que não tinha movimento. E Jesus resolveu descansar justamente no poço. Esse poço que Jacó deixou para seu filho, né, como herança. Então, ela diz: como sendo judeu e homem? Olha bem, como sendo judeu e homem. Olha que situação vivia essa mulher. Uma situação de marginalização, uma situação de constrangimento, uma situação de amargura, de dor. Por quê? Porque ela vivia à margem da sociedade, não era aceita. E sabe quem deu essa liberdade para a gente? Jesus. Porque ele não faz acepção de pessoa. Para ele não interessava que ela fosse mulher ou que fosse homem. Para ele interessava desenvolver esse diálogo. Então ele viu na oportunidade ali, quando ela chegou com esse jarro, né, na mão, ele pensou, eu deduzo assim, ele pensou imediatamente: essa é a hora de eu falar e dar a liberdade para que essa mulher entenda que eu vim para livrar de toda condenação e de todo pecado. Pensa bem, como será que está o seu dia hoje? Não é? Como você passou o final de semana sendo condenada o tempo todo pelo erro do seu filho, por uma coisa que você não fez em casa, não é pelo teu chefe no trabalho, te chamando de incapaz, dizendo que você não tem condições. Em casa, o teu marido dizendo que a comida não está boa, que as crianças não estão sendo educadas, não é? Então, todo tipo de condenação, de julgamento, cai em cima da mulher. E Jesus sabia disso. E ele disse: eu vou, me sento ali, e a partir de hoje, eu vou dar essa liberdade. Eu vou libertar todas as mulheres que estão presas, que estão condenadas e que são escravas. Porque eu vim para isso. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes de alma, os doentes de espírito e os doentes físicos. E ele sabia que aquela mulher era doente. Então, começa o diálogo entre Jesus e a mulher.
E no próximo capítulo, veja bem o que ele diz e o que ela responde. Jesus lhe respondeu, no 10, se você conhece o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e lhe teria dado água viva. E ela diz, Senhor, não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Ela entendeu o seguinte, Jesus disse, se você soubesse quem eu sou, você estaria nesse momento pedindo a minha água viva, a água da vida. E ela olhou para ele e disse, Senhor, como é que tu vai tirar essa água? O poço é fundo. Então, até aí ela não tinha entendido quem era Jesus, não é? E ela começa a dizer as coisas sem sentido. E ela troca, há um trocadilho da mulher, não é? Na intenção que Jesus fala e como ela recebe. E isso é bom para a gente, muitas vezes, é que a gente escuta uma coisa e muitas vezes a gente escuta pela metade. Ou a gente escuta só o começo. E a gente dá uma interpretação totalmente diferente. E muitas vezes a gente prejudica o outro que está próximo da gente quando a gente repassa essa informação de uma forma negativa e da maneira errada, da qual eu vi de maneira errada. Então, isso também chama a atenção para que a gente esteja de ouvido bem aguçado. E quando a gente ouvir uma coisa, a gente analisar bem antes de repassar. E se você se dirigir àquela pessoa com espírito de contenda ou de fofoca, é bom que você analise essa questão. Para que você depois não pague um preço muito alto, porque você espalhou contenda. E você fez um comentário indevido, maldoso muitas vezes. E você muitas vezes diz, olha amiga, eu vim lhe contar, amigo ou amiga, não é fofoca. Mas você não ouviu o comentário todo. Você ouviu o começo ou a metade ou o fim. Aí você conta exatamente como você acha que deve ser. Então, esse texto também traz uma reflexão em cima de uma comunicação para que a gente ouça direito, entenda e não espalhe as coisas como a gente acha que deve ser. Amada, isso é muito sério. E a mulher prossegue no diálogo com Jesus. E disse, acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó? Que nos deu o poço da qual ele mesmo bebeu com os seus filhos e os seus gados? E Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e jorra para a vida eterna. Olha o que a mulher disse. No 15, a mulher lhe disse, Senhor, dei-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse, vá e chame seu marido e volte. Olha, quando ela entendeu quem era ele, quando ela perguntou, acaso tu és maior do que o meu pai, nosso pai Jacó, né, que deu esse poço? Então ele disse, a água que eu estou te oferecendo é uma água pura, genuína. É uma água que jorra dentro do meu interior, do teu. Eu estou transferindo, é inesgotável. Esse poço que eu estou te oferecendo nunca vai secar. Então, é a água que tu nunca vai ter sede. É a água da vida eterna. É uma água clara, é uma água pura. Olha que água maravilhosa Jesus estava dando para essa mulher. Então, ela se ajoelha e diz, Senhor, me dá essa água. Ela começou a se sentir maravilhada. Ela já não tinha mais aquela vergonha. Ela se ajoelha, ela se curva diante dele e diz, me dá, Senhor, essa água. Ela desejou ardentemente essa água. Ai, amado, você só pode saber o que é isso quando você tem esse encontro verdadeiro com Jesus. Você sabe que essa água que jorra dentro do nosso interior é um rio que não seca nunca. É uma água pura, é uma água que alimenta, é uma água que nos sustenta dia a dia. É maravilhoso.
Sabe, amada, essa condição de mulher samaritana, constrangida, pecadora, amarga, discriminada, foi quebrada ali. Aquele poço lavou todas as impurezas que havia, preconceito, racismo, a ponto dela se curvar diante de Deus, que não era permitido. E Jesus, calmamente, ele levanta a mão, naquele momento, e diz assim para ela: vai, quer provar dessa água? Chama teu marido. Não é? E ela viu que tinha que ser sincera, porque ela sentiu sinceridade em Jesus. Aí eu fico perguntando, e você pode me perguntar também, por que será que Jesus disse, vai e chama teu marido? Ora, ele sabia que ela não tinha marido, mas Jesus queria ver se ela continuava sendo limpa por essa água verdadeiramente, se ela foi purificada ou se ela ainda ia persistir no pecado. Então ele disse, vai, chama teu marido. E ela diz, ai Senhor, eu não tenho marido, porque eu tive, esse que vive comigo não é meu marido. E ele disse, disseste bem, mulher, porque tu tivesse 5 e nenhum deles foi o teu marido. Olha, amada, Jesus não estava condenando essa mulher. Ele estava simplesmente dizendo, olha mulher, tu vivesse até hoje nesse pecado. Até hoje tu não tivesse verdadeiramente um marido. Tu tivesse um marido dos outros. Não é? Então Jesus estava dizendo para ela, tu não merece isso. Tu merece uma pessoa que te ama e que você ame. Tu merece uma pessoa que cuide de você. Tu merece uma pessoa que olhe para você e que dê filhos. Mas filhos vindo desse rio interior meu e teu. E ele está dizendo, tu mereces ser abençoada. E nesse momento, eu estou te abençoando. E tudo aquilo que tu fizeste de errado, não faz mais. Então, amada, eu vejo aí Jesus dando uma chance, uma oportunidade dessa mulher se livrar dessa condenação, desse pecado. E deixar aquele homem de lado. Você sabe quanto é difícil para a mulher quando ela começa a se interessar pelo homem. E muitas vezes ela sabe que ele é casado. Outras vezes ela vem saber depois de um certo tempo. Mas Jesus não a condenou. Não chamou ela de prostituta, nem repudiou. Jesus simplesmente disse, vai, chama teu marido, para ver a sinceridade dela. E quando ela disse, ai Senhor, não, esse que eu estou não é meu marido, eu não tenho marido. Eu tive 5, 10, 15, 20 homens, nenhum deles foi meu marido. Jesus sabia disso, ela era pecadora, ela estava em pecado, a condição dela era a condição de pecado. Então, de imediato, essa mulher, eu fico assim pensando, quando ele disse, vai e conta para os outros, não peca mais. E eu fico pensando que essa mulher tomou uma atitude difícil, muito difícil. Ela deixou aquele homem. A Bíblia não diz, mas o que leva a crer na condição, contextualizando hoje, eu penso o seguinte, ela deixou. Ela tomou a decisão, porque quando ela levantou-se ali, ela disse, eu não tenho marido. Ela foi sincera. Aquela água que Jesus ofereceu a ela, purificou por dentro. Olha que coisa linda. Então, muitas vezes Jesus está dizendo para mim e para você, toma essa água, a água da vida eterna, mas eu estou insistindo no pecado. Ai, Senhor, como é difícil eu deixar, mesmo sabendo que ele tem outra família. Ai, Senhor, eu amo de uma forma. Ai, eu quero. Quem ama, amada, não divide. Quem ama, cuida, zela, tem respeito. Nem você o ama, nem ele. Porque se ele verdadeiro o amasse, ele tomaria uma decisão muito antes na vida dele. E se você de fato e de direito o ama, você solta esse homem. Por quê? Porque ele tem família, ele tem filhos. Ele construiu essa família e tem filhos. Então, a palavra diz que o homem se unirá à mulher e serão só um só corpo, um só espírito.
À medida que eu atravesso nesse lar, então, eu estou infligindo um princípio da palavra de Deus. Então, de toda forma, há um adultério. Tanto meu que consinto como dele. Ele é casado, eu posso não ser, mas eu estou vivendo num pecado, o pecado do adultério. Então, Jesus entendeu perfeitamente isso e sabia que essa mulher vivia nessa condenação. E a gente sabe hoje, eu ensinei muito tempo ao magistério, trabalhei com adolescentes, também na igreja, e eu via muito lá na escola, quando eu estava conversando, né, e trazendo para a realidade as coisas cotidianas da didática, né, da psicologia, e muitas vezes eu ouvia as minhas alunas dizer que preferiam o homem casado. Por quê? Porque o homem casado, elas não iam ter responsabilidade com isso, com aquilo, e ele deixava em casa e acabou, estava livre de compromisso. E aí eu chegava perto para perguntar a ela o que é que ela levava disso aí. Qual a vantagem? Que chegaria um determinado tempo que ela, além de não ser feliz, estava fazendo a infelicidade de outro. Então eu tinha essa oportunidade de conversar e de mostrar que esse caminho não é o caminho que leve a alguma coisa. É uma ilusão, leva a uma angústia, a uma dor. Porque, amadas, preste atenção, para o homem tomar uma decisão de sair de casa é muito difícil. Você sabia que o homem não sai de casa? Quem tira ele de casa é a mulher? Porque quando ele chega, ela diz, tá aí, sua mala está pronta. E bota ele de casa para fora. Porque pelo homem a condição é muito prática. Ele está com a esposa e está com a outra. E aí ele vai se acomodando. Para ele está muito bom. Mas se você analisar qual é a sua situação, a sua situação é de outra, é amante. É aquela que no momento de folga, ele está lá. E a situação sua, perante ao teu povo, à sociedade, é essa, de amante. Ele pode ter dinheiro, carro, o que for. Mas a tua posição é essa. É de mendigar. Mendigar horas, mendigar amor, atenção. Então você passa a formar dentro de você, amada, angústia. Começa a bater dentro de você um desespero. Porque no momento mais difícil você não tem o companheiro ao seu lado. Não é? Sem perspectiva nenhuma. Aí você começa a querer ele para você. E começa aí, justamente, a se meter e a fazer coisas indevidas. Muitos e muitos matam em nome de um amor que não existe. É um amor eros, é um amor carnal. É só atração física. E eu já falei aqui para vocês uma vez que paixão, ela mata. A paixão é desesperadora. Ela forma ela avança de uma forma em você que ela toma tudo. Você não é mais você. Você não pensa, você não raciocina. Você vive em função 24 horas daquela figura. O homem ou a mulher. Então, amada, preste atenção. Se a paixão faz isso, a mulher samaritana não queria mais para ela. Olha o contexto da época. Então, hoje, a gente também não deve querer essa situação. Amada, preste atenção. A coisa mais linda é ser mulher. Eu mesmo acho. E Deus estava assim altamente inspirado quando nos fez. Ele fez uma beleza diferente. Ele pegou a mulher e deu a ela toda a inteligência possível. A inteligência de ser mãe, a inteligência de educar, de amar, de ser cuidadora, de ser formadora, de ser profissional. Jesus capacitou a gente e ainda capacita em cima de tudo isso. Aí tu vai pegar tudo isso que é belo dentro de você. Essa água que jorra dentro de mim e de você. E vai dar o diabo à toa? Não, minha amada, preste atenção. Hoje, a mulher está sendo vulgar o tempo todinho.
E outra coisa, você não tem nem noção do que está sendo cantado a respeito da mulher. E muitas vezes essas músicas estão denigrindo a nossa imagem e a gente está sendo conivente com essas músicas. A música que trata a mulher como cachorra, loira, burra. Repare. Então, a música está dando